Feira abençoada, eu quero ler aqui Provérbios, capítulo 20, para a glória de Deus, hein? Seu irmão em Cristo, evangelista Elismar Dias, para quem não conhece. Oh, maravilha, irmãos. Olha o que diz aqui Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão e o terror do rei, como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem se desviar de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Versículo 4, Provérbios 20. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Duas espécies de peso, duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma como outra. Versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Versículo 12. Provérbios 20. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e penhora por um estranho. Suave é o homem o pão de mentira. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca encherá de pedrinhas. E areias. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com os seus lábios, não te entremetas. O que o seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Versículo 21, Provérbios 20. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Duas espécies de pesos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? De Calabassurianda, versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e, feitos os votos, então inquirir. O rei sábio dissipe os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornamento dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Eita! Os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Eita maravilha, hein? Olha só, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, aquele que ama. Glória a Deus a nossa alma.
Que bênção. Olha o que diz aqui esse versículo, eu já vou terminar para nós orarmos, mas eu quero meditar aqui esta palavra aqui, ó, que diz aqui, ó: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha tudo, todo o mais íntimo do ventre. Aqui está falando, meus irmãos, que o nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. Não é verdade? Aqueles que aceitam. Mas a nossa alma, meus irmãos, está falando aqui, nossas intenções, dos nossos pensamentos, essa parte da alma, e Deus entende muito bem, do mais íntimo do ventre. Olha só, meus irmãos, Deus conhece tudo, o que está sendo maquinado, o que está sendo planejado, o que está sendo intentado, meus irmãos, contra a igreja, contra a humanidade, contra o casamento, não é verdade? O casamento legitimado, o casamento, meu irmão, minha irmã, aleluia, tradicional cristão. Eita, meus irmãos, maquinado contra a igreja, aqueles que andam na santidade, apartando-se do mundo. Deus está vendo tudo isso, meus irmãos, mas será o fim. Ou seja, isto sempre diz o Senhor que aconteceria no fim. Meus irmãos, mas aqueles que perseveram até o fim será salvo. Glória a Deus, benignidade e verdade guardam ao Rei. O que com benignidade sustém ele o seu trono, aqueles que estão na frente, aqueles que estão na direção, aqueles que estão governando, meus irmãos. O juízo vai ser duro para aqueles que estão cometendo iniquidade, as corrupções. Estamos no fim, mas não é porque estamos no fim que não vamos deixar a Deus dará, como diz o ditado. Vamos apresentar a Deus, vamos orar, porque a Bíblia determina para o povo de Deus que nós oramos para que tenhamos dias quietos, não é verdade? Irmãos, que estão acontecendo nos porões da madrugada, da noite, as leis, não é verdade? As igrejas, as diretorias, Deus está vendo tudo, meus irmãos, naquele dia. Meu Deus do céu, oh meu Deus, que adianta ganhar tudo, estar bem diante de todos na fita e naquele dia ser reprovado, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, porque Deus deu autoridade para aqueles que estão na direção. Aqui está falando o Rei, mas trazendo para o nosso tempo hoje, trazendo para a nossa realidade também como igreja. Olha o que diz o versículo 29, o ornamento dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos é as cãs. O ornamento dos jovens é a sua força. O jovem tem força para jejuar, trazendo para a igreja, tem força mais para jejuar, pode passar mais madrugadas a fio acordados, não é verdade? Glória a Deus, pode disponibilizar mais para a obra, mas infelizmente você está preocupado em cuidar, talvez só preocupado com a faculdade. Tem que fazer mesmo, tendo oportunidade, faça, mas não esqueça da obra, não esqueça de buscar a face do Senhor, de procurar ser um jovem cheio do Espírito Santo. Irmão, no meu tempo, os jovens eram cheios do Espírito Santo de verdade, eram batizados no Espírito Santo, é verdade, pregavam, oravam com revelação, falavam em línguas, pregavam, falavam em profecia, até crianças, meus irmãos, pregavam, mas eram cheios do Espírito, andavam em santidade, você via até mesmo na aparência, no que falavam. Isso aí, meus irmãos, ser glorioso diante da igreja, para com Deus, labassurianda, labasséria, a força da juventude, a força da mocidade, não é verdade? Eu, quando era mais jovem, eu jejuava, fazia campanha de 6 meses de jejum, todo dia fazia campanha semanas, quase todo dia, sempre jejuando, meus irmãos. Calabaça era das 6 da manhã às 6 da tarde, às vezes até depois do culto. Hoje eu falo para você que não consigo tanto mais assim. O jejum agora é com mais sabedoria, mas está em depósito. O jovem está no tempo de usar a força para ter um depósito diante de Deus, para aprender, para evangelizar, aprender a doutrina, aprender a viver uma vida santa, separada do mundo, da corrupção. Aleluia, só os jovens, não para todos nós, mas principalmente agora nessa leitura o jovem. Mas olha o que diz aqui no versículo, eu estou terminando. Ore me canta a beleza dos velhos, as cãs, o ornato dos jovens. A beleza dos velhos, o que você acha mais bonito? A beleza ou o ornato? O ornato, aquilo pode passar, pode mudar, não é verdade? Assim é o jovem, mas a beleza pode sempre continuar, meus irmãos, para aqueles que estão na presença de Deus. As cãs, que está falando é cabelo branco, meus irmãos, não é verdade? Trazendo para uma igreja que sempre andou na doutrina, que andou nos bons costumes. Hoje, meus irmãos, todo mundo não quer cabelo branco mais.
Literalmente, desde os meus 20 anos eu já tinha uma mecha de cabelo branco, assim, uma tocha na cabeça. Quando eu fui fazer a foto para mim ser obreiro ali, no primeiro mês, eu tinha documento. Hoje em dia não tem isso mais, né? Não tem documento mais. Eu tinha por aquele documento, tirar a foto, saiu uma tocha, uma luz de fogo, assim, um raio na minha cabeça, saiu na foto. Tenho ela guardada até hoje. E onde saiu esse raio ficou a mecha branca da minha cabeça. Glória a Deus, aleluia. E agora o cabelo vai embranquecendo. Mas o que quer dizer isso? É beleza, é experiência, é vivência. O que adianta ter cabelo branco, ter idade, não ter a doutrina, não ter a vigilância, não ter os bons costumes, não ter sabedoria para ensinar os mais novos? Isso é beleza diante de Deus, meus irmãos. Não adianta talvez disfarçar uma vida jovial e chega o jovem de verdade e fala: e aí, tio? E aí, vovô? E aí, vovó? Aceita a sabedoria, alabassuri me canta, alabastéria, calabassuria. Tem que pensar que é mau cuidado, irmãos. O cuidado é da nossa alma, meus irmãos. O que adianta ficar fazendo aí faceta de zircônio, fazendo cuidado, puxando de cá, esticando de lá, pondo aqui, pondo lá, maquiando aqui lá, meus irmãos, e perdendo, meus irmãos, o brilho do Espírito Santo. O mundo do crente não é de maquiagem. O mundo do crente, meus irmãos, não é só de aparência que liga ao mundo. Não é verdade? A vida do crente é separada do mundo, das vaidades, meus irmãos, das coisas corruptas. É verdade. Pode até disfarçar, pode até estar muito bem oculto, mas naquele dia vai receber o não do Senhor Jesus. Você que tem procurado andar, você que tem procurado aprender, procurado viver, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é conosco, meus irmãos, e Ele quer que você fale, quer que nós falamos a verdade. Ori me canta, alabassurianda, alabastéria. O que adianta arrastar multidões, meus irmãos, e muitas das vezes que vai para o inferno, porque não recebeu a libertação da palavra, a libertação que traz a palavra. Falar de Jesus, quando eu era católico, o padre falava. Quando eu ia no centro espírita, eu não fui muito, fui uma vez. Estava lá a Bíblia aberta lá, quando eu estava no mundo. Foi lá, meus irmãos, estava lá a Bíblia aberta na entrada do centro. Ali é espiritismo, ele não usa a Bíblia. Então, mesmo que muda mesmo, é um novo nascimento. As boas práticas, não é verdade? Andar e viver em justiça. Não é fácil para mim nem para você. Mas esse é o caminho que eu tenho que andar, que você tem que andar. E Deus fala na palavra dele: eu te ajudo. Eu te sustento, eu te fortaleço. Ele diz: não temas, de calabassuria, tanto para o jovem crente, tanto para aqueles que já estão vividos na fé. A palavra de Deus para a igreja. Ori me canta, alabassurianda. Não, hoje não. Hoje pega o ônibus, enche dos idosos e vai para Caldas Novas fazer lá a temporada. Eita misericórdia, se Jesus voltar, está pegar lá da piscina, de biquíni, pegar na piscina lá, não é verdade? Toda maquiada, o velho, a velha lá, todo. Ori abassurianda, irmão, será muita dor. Eita, glória a Deus. Não estou falando que é errado você alimentar direito, cuidar da tua saúde, dando certo uma caminhadinha com roupa adequada, não é verdade? Para tentar, aleluia, prolongar mais um pouco a saúde, mas nossa saúde, querendo ou não, vai definhando, essa vida passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A beleza dos velhos as cansa. Olha lá, aquela irmã lá, ela aprendeu a verdade, mas olha lá como é que ela faz tudo no cabelo, ela faz tudo na face. Aquele irmão, olha lá a roupa, olha lá o jeito dele. Irmãos, o mundo é das aparências, mas a aparência do crente, ela é agradável diante do homem, com moralidade, e diante de Deus, não é verdade? Oricanda alabaço. Olha, de um tempo, meus irmãos, que nós íamos quando ia comprar um sapato, uma roupa, lá assim: Senhor, me dá a direção que eu devo comprar, não é verdade? A gente orava, dependendo, sendo muito vaidoso, a gente nem comprava. E a vida do crente era cheia de Deus. Quando pregava, Deus mandava fogo. Quando orava, Deus curava de verdade. Não era com espírito de engano. Um avivamento não é falso. O avivamento, os dons não são dons que são de Deus. Não é dons do engano que muitas das vezes acontece nesse tempo do fim. Eita, labassurianda. Você vê os profetas pregando, vivendo de qualquer jeito. Você não vê o brilho do Espírito. Você vê meu olhar, a ganância, meus irmãos. Só quem tem discernimento de Deus. Oricanda, labassurianda, labastéria. Que Deus tremendo. Ele canta labastéria. Mas, aleluia, eu termino agora lendo somente esse versículo 30 de Provérbios 20. Os vergões das feridas são para a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Meu sofrimento, dor,
Não é verdade? Porque o engano desta vida, esta vida é enganosa, essa vida é passageira. Depois que você chega um certo tempo, você não se preocupa mais com certas coisas como você preocupava quando era mais jovem. O jovem tem que preocupar mesmo, porque tem um caminho para prosseguir mais avante, mas não tira o Senhor dos seus caminhos, não tira o Senhor do foco. Primeiramente o reino de Deus, primeiramente o reino de Deus. Calabassurianda labastéria, porque Deus ela é fiel, Deus ela é poderoso. Amém. Deus abençoe a tua vida. Talvez alguém aqui você está abatido, caído, prostrado. O Senhor quer que você levante a tua cabeça, porque Ele tem plano de salvação, de libertação e de usar você para levar esta mesma palavra, correndo o risco de perder muitas situações por causa da verdade. Porque o verdadeiro pregador da verdade, mas ele não ganha muito, não. Ele não é muito bem querido, meus irmãos, diante do sistema, não. Não. Quando está muito bem querido, muito irmãos, isso aí é fato, não é verdade? Glória a Deus. Mas você que quer reconciliar, fazer um concerto, aceitar a Jesus, que nós estamos todo dia orando aqui. Fala comigo assim: Senhor Jesus, nesta palavra, nesta oração, eu pude crer num Deus de salvação. Eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, ore canta labaia, e me sela com teu sangue para o último dia da minha vida ou para o dia da redenção. Você que quer fazer um concerto com Deus ou reconciliar, mas congregue. Seja fiel, Senhor, nesta oração. Eu faço um concerto com o Senhor, reconciliando também. Reescreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me sela com teu sangue. Amém? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que é confessar? Arrepender. O que é deixar? Não praticar mais. Tem pessoa que confessa para Deus, pastor, confessa para todo mundo, mas não tem arrependimento. Arrependeu, meus irmãos, recebe a paz. De calabassurianda labaia. Quero convidar você a estar orando, buscando conosco. Recitamos o Pai Nosso, a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.